Olá! Hoje vamos começar uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. E o nosso primeiro convidado é Gustavo Paim, do Partido Progressista. Tudo bem? Pronto para a campanha? Tudo bem, Julemir? É um prazer falar contigo, com todos que te acompanham. Pronto e, claro, a gente sabe que é o início de uma caminhada e uma caminhada ela vai se construindo ao longo do caminho. Pronto para a largada e esperando chegar lá na frente muito mais preparado, muito melhor e com um projeto muito melhor para Porto Alegre. Vou começar com uma pergunta, Gustavo Paim, bem direta. Porto Alegre tem jeito? Tem o que fazer para que viver em Porto Alegre seja bom e seja melhor? Porto Alegre tem jeito, não tem a menor dúvida. Porto Alegre é uma cidade linda, 1,5 milhão de habitantes, um povo trabalhador, um povo empreendedor. O poder público, muitas vezes, gera dificuldade, amarras, muita burocracia, muita dificuldade para empreender, muita dificuldade para gerar emprego e renda em Porto Alegre. Agora, as potencialidades, quando tu pergunta sobre se Porto Alegre pode ter uma qualidade melhor de vida, é só olhar para a cidade. Ver esse Guaíba que nós temos aqui, com cerca de 78 quilômetros, que um trecho revitalizado, que é o Parque Moacir Scliar, da usina do gasômetro até a Rota das Cuias, no primeiro final de semana levou 60 mil pessoas para as ruas. Depois tem o trecho 2 no Anfiteatro Porto Sol, o trecho 3 que está em andamento ali da Foz do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante. Depois tem o Iberê Camargo, logo depois tem o Parque do Pontal, Pontal do Estaleiro, que vai ter um parque público de 3 hectares, sem falar na largada aqui o Cais Mauá, que em breve vai ter um embarcadeiro, Orla de Ipanema, quer dizer, a gente está falando só sobre o Guaíba, as nossas ilhas, turismo náutico, zona rural de Porto Alegre, Juremir. Nós somos a segunda capital em zona rural do Brasil. Só perdemos para Palmas, no Tocantins. Mas nós não aproveitamos a potencialidade que a nossa zona rural tem, especialmente com a nossa história e cultura do gaúcho. Cervejarias. Porto Alegre é a capital nacional da microcervejaria. Nós temos mais de 30 microcervejarias, imensa maioria concentrada no 4º distrito, do lado do centro de Porto Alegre, uma área com logística maravilhosa, mas que é muito subaproveitada. Porto Alegre tem Inter, Grêmio, 2 grandes clubes, uma das únicas 5 cidades com 2 campeões mundiais. E a rivalidade Grenal, que tem um poder, uma paixão, uma força motivadora que, bem utilizada, a gente está falando só de potencialidades absolutamente existentes em Porto Alegre, que, bem trabalhadas, poderiam levar a nossa cidade muito mais longe, ser muito mais alegre e um lugar muito melhor para se viver. Essa rivalidade Grenal não dá muito para falar no momento, porque o Internacional, eu sou colorado, o Também. Inter, no momento, anda meio que de freguês do Grêmio. Sim, é verdade, nós temos, mas isso aí faz parte da famosa gangorra, isso faz parte. Mas, independentemente disso, a rivalidade ela existe e é muito grande. E essa energia que a rivalidade concentra, ela pode ser melhor utilizada. A gente fala muito no balde de caranguejos, um puxa o outro para trás, um torce mais contra o outro do que a favor do seu. Agora, se a prefeitura, se Porto Alegre, se a cidade se engajarem, a força que Inter e Grêmio têm com seus torcedores, com seus apaixonados, isso tem uma energia e uma potencialidade transformadora de Porto Alegre. Eu vou dar um exemplo, Jeremia. Eu era vice-prefeito, sou vice-prefeito, mas estava ali como vice-prefeito na época em que estava tendo a Copa América no passado aqui em Porto Alegre, e teve a previsão daquela noite mais fria do ano, que era uma sexta-feira. Isso era uma quarta, me ligou o presidente Marcelo Medeiros e perguntou, olha, eu estou vendo a Argentina fazer, o River fez, de destinar o Monumental de Núñez para acolher pessoas em situação de rua. Fez a noite mais fria da Argentina e essa noite está vindo. Será sexta-feira em Porto Alegre. Ele queria saber se Porto Alegre topava. Ele queria colocar o Gigantinho à disposição. Na quinta-feira de manhã, estavam todos os órgãos públicos reunidos na minha sala, junto com a direção do Inter, presidente do Inter, e combinamos de, na sexta, abrir o Gigantinho para pessoas em situação de rua. Terminou aquela reunião, eu liguei para o Romildo. Sei que são muito amigos, o Romildo e o Marcelo. Liguei para o Romildo, só está acontecendo isso. Vai ser no Gigantinho, porque o Inter se colocou à disposição, mas não é do Inter. É de Porto Alegre para atender quem mais precisa. São as pessoas em situação de rua de Porto Alegre. E o Romildo disse, olha, eu estou à disposição, o que tu precisar,
pode contar comigo. E na sexta-feira eu estava no Beira-Rio, quando chega no Parque Gigante, quando chega no Beira-Rio, 2 ônibus do Grêmio, com a torcida do Grêmio, com mantimentos, com cobertores, com colchões, com alimentos, e a torcida do Inter recebe a torcida do Grêmio aplaudindo. Olha o potencial que tem para solidariedade e para ajudar quem mais precisa de uma boa utilização dessa rivalidade Grenal. Isso dá para fazer em muitos lugares, em muitas frentes, para muitas questões que ajudem Porto Alegre. Gustavo Paim, o senhor é um advogado e o atual vice-prefeito de Porto Alegre, que tem um perfil considerado de diálogo. Por que deu tanta briga com o prefeito Nelson Marquesan Júnior a ponto de se chegar a uma ruptura? Eu diria que não é uma briga comigo, eu sou apenas mais um dentre tantos. Só para você ter uma ideia, Juranir, nós temos 16 secretarias, considerando a comunicação como uma secretaria. Então, das 16 secretarias, a gente está falando em 16 secretários e 18 secretários adjuntos, que a PGM tem mais de um, tem 3. Desse universo de 34 pessoas, já tiveram 58 mudanças em menos de 4 anos de governo. Então, por exemplo, as obras da Copa, elas patinam, porque a secretaria responsável pelas obras da Copa está no 4º secretário, em 4 anos de governo, muda um secretário por ano. A gente está falando, ao longo de todas as secretarias, muda mais de um secretário por mês de governo. E isso gera uma instabilidade muito grande. Isso gera briga com os partidos, isso gera briga com a sociedade em geral, o orçamento participativo, que é uma marca de Porto Alegre. O prefeito não foi, em 2018, 2019, em nenhuma assembleia do orçamento participativo, não ouviu as lideranças comunitárias. Então, isso gerou briga, ou guerra, ou disputa com todo mundo. Eu fui mais um, Júlio. Eu fui mais um, com uma diferença, claro. Eu sou um vice-prefeito eleito, tenho um mandato democraticamente eleito até 31 de dezembro de 2020. Ele não pode me expulsar da prefeitura. Eu tenho um mandato. Eu até saí, eu fui secretário de Relações Institucionais. Eu sou um dos 58 secretários trocados, mas sigo como vice-prefeito com uma obrigação constitucional e com respeito à democracia, trabalhando por Porto Alegre. Então, eu diria que o prefeito brigou com a cidade de Porto Alegre. E eu estou ao lado da cidade de Porto Alegre, e isso gerou um conflito, mas, enfim, deu de crise política, é hora da gente olhar para frente, é hora da gente construir uma Porto Alegre melhor, mas eu tenho esse perfil, sim, Jeremy, isso a minha vida inteira me forjou dessa maneira. Eu acredito muito no diálogo, mas o diálogo não é sentar e reunir pessoas, chegar com uma posição pré-concebida e sair da conversa com a mesma posição, sem ter dado oportunidade nenhuma dos interlocutores, das outras pessoas envolvidas no diálogo, de te influenciarem, de terem tido a possibilidade de te convencer que o teu caminho talvez não fosse o melhor. Eu acredito no diálogo efetivo e não o diálogo apenas por uma conversa. O diálogo como uma ferramenta extremamente forte, com muito potencial para encontrar e construir as soluções que Porto Alegre precisa. A sua candidatura, até setembro, esteve meio ameaçada dentro do partido. Acho que houve um momento em que o senhor pensou em desistir. E depois houve toda uma articulação e a candidatura foi confirmada. O que houve? Por que o partido hesitou? Uma eleição numa capital como Porto Alegre não é fácil. Eu não diria que o partido hesitou, eu diria que há uma série de circunstâncias e condições para tu realmente apresentar uma proposta viável para Porto Alegre. Enfim, eu tenho 43 anos, acho que eu tenho ainda bastante tempo pela frente, espero. Eu tenho uma vida profissional, sou advogado, professor universitário, estou como vice-prefeito neste mandato e tudo é uma construção. Eu não acredito em ser candidato de mim mesmo ou candidato apenas exclusivamente do meu partido, mas um candidato que possa representar uma ideia, possa representar uma proposta, possa representar algo que seja uma alternativa viável para melhorar a cidade de Porto Alegre para os porto-alegrenses, para devolver a cidade de Porto Alegre para os porto-alegrenses. E nessa caminhada, com toda a instabilidade, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está com uma grande dificuldade, ou uma mudança das normas de direito eleitoral para essa eleição. Via de regra, as eleições municipais, nós somos um pouco cobaia de transformações
da legislação eleitoral. Então, há uma série de mudanças nesse caminho que geram dúvidas, que geram instabilidade, que geram preocupações, que geram a necessidade de se construir um caminho e se viabilizar uma candidatura. O certo é que, ao fim e ao cabo, houve uma união de forças, uma vontade conjunta, uma compreensão da importância de Porto Alegre e da importância do projeto que nós representamos, a importância que os progressistas têm como maior partido do Rio Grande do Sul, em número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, de ter uma orientação, uma principiologia, uma proposta e uma clareza de posicionamento político, e que esse posicionamento político estava órfão em Porto Alegre, estava carente e precisava de uma candidatura que representasse esse espectro de centro-direita. E é por isso que nós estamos nessa eleição com muita fé, acreditando muito, trabalhando muito, e depois, Juremir, convoco a todos que te acompanham, acessem os planos de governo de todos os candidatos, está disponível no Divulga Candi do TSE. É só botar para o Porto Alegre e vai ter todos os planos. Eu tenho a convicção de que nós apresentamos o melhor plano de cidade. Não é plano de governo, é plano de cidade, com propostas concretas, com ideias concretas, com um posicionamento político muito claro, para que a gente possa ter a eleição como um debate, para que Porto Alegre possa debater e escolher a melhor proposta. Claro que um plano de cidade é uma proposta inicial, feita pelo candidato, pela candidatura, por mim, pela Carmen Santos, minha candidata a vice, pela coligação Porto Alegre para Ti, que vai ser construído e melhorado ao longo da caminhada, conversando com os porto-alegrenses, conversando com a sociedade e construindo o melhor caminho para a cidade de Porto Alegre e para os porto-alegrenses. O senhor está falando, por exemplo, dessa alteração na legislação que impede as coligações nas proporcionais. Isso fez com que os partidos tivessem a necessidade de ter candidaturas majoritárias? Ampliou o número de candidatos em função disso? Sabe que eu gosto desse tema, né? Sou professor de Direito Eleitoral, é um dos temas que eu sempre gostei muito. É sistema eleitoral, é movimento dos partidos e financiamento de campanha. São temas que precisam ser melhor trabalhados no Brasil, sob pena da gente sempre ter dificuldade, independentemente de quem seja o governo, as dificuldades estruturais. Eu acredito que o fim da coligação em eleições proporcionais é bom. Tivemos pequenas mudanças recentes que, na minha leitura, foram boas. Claro que a gente vai ter um primeiro passo agora, e numa primeira mudança, até as abóboras ou as melancias se acomodarem, é claro que há algumas dúvidas e alguma instabilidade. Eu acredito como algo positivo. A gente não pode ter no Brasil, como a gente tem hoje, 33 partidos políticos e outras dezenas na fila para a criação, em que nós não temos 33 ideologias ou 33 representatividades distintas. Partidos que dizem a mesma coisa, partidos que não se diferenciam na sua essência, partidos que muitas vezes são apenas mais do mesmo. Então, o fim da coligação na proporcional tem algo positivo. Antigamente, eu poderia ter, numa mesma coligação, o Partido Liberal e o Partido Comunista, numa mesma coligação, e daqui a pouco os votos dados para o candidato liberal elegessem o candidato comunista. E isso era de uma maneira absolutamente inaceitável. Vamos pensar em São Paulo, a campanha do Tiririca. Pior que tá, não fica. Vote Tiririca. Era um voto contra quem lá estava, contra o status quo, contra os mesmos que se mantinham e contra uma corrupção toda que tinha lá. Pois bem, talvez alguém que tenha sido o contra quem se votava ao votar no Tiririca, e eu falo, por exemplo, especificamente do José Genuíno, que tinha toda uma discussão sobre a operação, sobre a sua relação e tudo mais, ele foi o último eleito na coligação. Quer dizer, talvez eu estivesse fazendo um voto de protesto contra ele e, ao fazer isso, estava o elegendo. Isso não dá para explicar para a sociedade. Então, o fim da coligação da proporcional tem algo muito positivo, que é os partidos terem identidade, que é os partidos terem lado, que é os partidos terem posicionamento, que é os partidos representando aquilo que eles realmente têm como possibilidade de representar na sociedade. O partido não é a integralidade da sociedade, ele representa um espectro. Claro que ele tem que estar aberto para dialogar e construir com os outros, mas o fim da coligação na proporcional, para mim, é bom para fortalecer os partidos que hoje estão muito enfraquecidos, mas, claro, gera essa instabilidade, gera essa dúvida, gera esse receio se é importante ter candidato a prefeito para, no voto da legenda, ajudar a nominata de vereadores. Há uma série de discussões que, ao longo do tempo, eu acho que vão
se acalmando e vão mostrando o melhor caminho. Mas eu acredito no fim da coligação na proporcional como um dos poucos avanços que nós tivemos em termos de reforma política ou reforma partidária nos últimos tempos. Qual foi o grande erro da gestão Marquesan e qual é a sua proposta principal para corrigir e mudar Porto Alegre? Primeiro é compreender o que é Porto Alegre e que Porto Alegre não pertence a um prefeito e que Porto Alegre não pode ser administrada fechada em um gabinete. Porto Alegre é dos porto-alegrenses e isso é da nossa história, Juremir. Independente de ideologia, eu repito, o orçamento participativo, que pode ter sido criado num governo, mas ele hoje é uma marca de Porto Alegre. Os conselhos, a participação, a sociedade querendo discutir tudo. Não tem nenhuma proposta em Porto Alegre que não seja pauta de discussão. O porto-alegrense gosta de participar, gosta de saber para onde está indo sua cidade. E se for olhar, Juremir, o nosso plano de governo em 2016, o primeiro item que lá estava era diálogo. Depois, participação efetiva da sociedade. Esse me parece que é o primeiro grande erro. Um governo que se fecha, que se enclausura e que é comandado por uma única cabeça. A ponto, eu vou dar um exemplo bem pitoresco, não é só um exemplo pontual para mostrar o que significa isso depois no todo. Casinhas de cachorro do Jardim do Salso. Eu vi reunião com 20 pessoas, em que 19 dizia não tem porquê não manter as casinhas lá, não estão atrapalhando, tem uma legislação estadual, não tem porquê. O prefeito decidiu que tinha que tirar. Tinha que tirar e pronto. Não interessa se todo mundo pensasse o contrário. Interessava o que ele pensava. Claro que depois interessou o que o judiciário disse, que ele não podia pensar como ele pensava, ou que não podia fazer o que ele fazia. Então, isso demonstra muito sobre o perfil dele. Ele não é um líder propriamente. Ele é um condutor de uma cidade de acordo com a sua vontade própria. E essa briga com todo mundo, essa briga com a sociedade, essa briga com a Câmara de Vereadores, essa briga com as lideranças comunitárias, essa briga com o vice, essa briga com os secretários, essa briga com partidos, essa briga com Porto Alegre atrapalha até as boas ideias. Porque não adianta tu ter uma boa ideia se tu não souber como executá-la, se tu não souber construir, se tu não envolver a cidade. E isso, para mim, é a grande dificuldade que atrapalhou que muitas coisas não acontecessem e tantas outras acontecessem muito tarde, muito depois do que poderiam acontecer, se com diálogo, com abertura, com construção, com um jeito diferente de fazer, se fizesse. E eu acredito muito nisso. Isso me diferencia muito do Marquesan e é esse projeto e esse perfil que eu apresento para Porto Alegre, para que em 15 de novembro, quem sabe, seja analisada pelos porto-alegrenses como uma alternativa viável para ideias boas, e eu mantenho muitas das ideias que nós defendemos em 2016, mas que não traia o cidadão, que não traia essas ideias, que não traia Porto Alegre e que saiba construir para que isso dê certo e Porto Alegre avance muito mais rápido. O senhor vê o Marquesan, assim, ouvindo, eu digo isso sem querer fazer qualquer tipo de julgamento, apenas para ouvi-lo. Tem, assim, um perfil meio de ditador. Não sou eu que vejo, Juliano. Não? O senhor não o vê assim? Não, eu vejo, mas não sou eu. Para o senhor, ele foi um tanto ditatorial. Eu não vou falar em ditador, acho um pouco forte, talvez, Sim. Mas que não tem tanto apego à democracia e que tem uma veia muito mais autocrática. Quanto a isso, não tenho dúvida. E todo mundo que o cerca e participou de reuniões, e aí eu falo de associações, de entidades, de sociedade, de servidores, de secretários, de partidos, de vereadores, de jornalistas, eu tenho certeza que tem essa leitura, essa visão e percebem. Isso que é um traço de personalidade. Não estou nem querendo entrar no mérito, Juliano. É um traço de personalidade que acho que funcionava muito bem num legislativo, mas que no executivo tu precisa construir, que tu precisa trabalhar com todos, que tu tem que entender que tu não governa para si ou para os seus amigos, que tu governa para todos e que democracia é a arte da convivência entre os diferentes. Esse perfil atrapalha um pouco na evolução e no andamento da cidade, não tenho dúvida. Eu sei que o senhor está convicto de que vai chegar ao segundo turno e que pode ganhar a eleição, mas o papel também aqui é de fazer especulações. O Marquesan foi muito atacado, até na história do impeachment,
por seus antigos aliados. De certa maneira, a esquerda até ficou em segundo plano. Os protagonistas das críticas mais fortes e do pedido de impeachment foram antigos aliados. Não pode haver uma espécie assim de situação paradoxal? E se, por exemplo, der um segundo turno, vamos imaginar, entre Manuela Dávila e Marquesan, o que vão fazer? Para usar essa expressão, o que o campo de direita fará? Vai apoiar a Manuela? Porto Alegre não merece isso, Juremir. E não merece isso porque, se for analisar, e ao longo da caminhada vai demonstrar isso, são os dois candidatos, e com o máximo respeito a eles, não estou aqui nem querendo polemizar nesse sentido, mas os dois candidatos vão, sem dúvida, concentrar os maiores índices de rejeição dos cidadãos de Porto Alegre. E eu não quero que Porto Alegrense tenha que decidir entre dois projetos o que, de repente, ele menos rejeita. Nós estamos com 13 candidatos. É preciso que o porto-alegrense, que Porto Alegre consiga encontrar aquele que melhor ele representa, aquilo que ele acha que é o melhor caminho, aquilo que ele acha que é melhor para Porto Alegre. E a nossa candidatura é para isso, Juremir, para que não se crie essa possibilidade, é para apresentar uma alternativa que represente esse espectro do eleitorado, que não pode se sentir órfão para ter que decidir pelo que ele menos rejeita ou com uma segunda opção, mas realmente construir uma primeira opção que ganhe a relevância, que ganhe a representatividade e que rompa com as dificuldades políticas ou com o maniqueísmo político que possa existir. Então, eu não acredito nesse cenário e eu sou candidato muito para isso, para evitar que esse cenário exista. E eu acredito muito que nós vamos poder mostrar que uma candidatura, por exemplo, de centro-direita tem um papel, tem um caminho para seguir nessa eleição e para dar a oportunidade do seu eleitor se sentir representado. Nós temos 10 minutos, porque é preciso seguir um tempo padrão para nenhum candidato reclamar, e o senhor entende do assunto, legislação eleitoral. Eu queria abordar duas situações concretas que interessam aos eleitores. Por exemplo, se o senhor for eleito, o que vai fazer com os transportes públicos? Qual a solução para o transporte público? E outro assunto que mobilizou muita gente: o que fazer com o mercado público? Mobilidade talvez seja um dos grandes gargalos, Juremir, e aí nós precisamos compreender bem a situação. Primeiro, não é algo fácil em que uma proposta mirabolante resolva o problema. Aqui a gente precisa reunir todos os atores e construir alternativas. Me parece muito claro isso por uma razão. O consumidor, o cidadão que utiliza o transporte coletivo, ele reclama do preço e ele reclama da qualidade. Reclama dos horários, reclama das dificuldades de linha. Os concessionários reclamam que o preço da tarifa não sustenta a operação e, por isso, haveria um déficit. E o poder público, de alguma maneira, também diz que a situação como está não satisfaz. Então, nós temos os três grandes atores desse processo insatisfeitos. Isso já diz muito. Esse caminho talvez não seja o melhor. Há que se discutir a concessão. Acho que tem que ter espaço para discutir. Eu não estou dizendo o poder público impor algo, porque isso é um contrato, isso é uma licitação. Isso tem todo um respeito que merece do governante. Mas tem que sentar, sim, com as empresas, com o setor, com os atores, para discutir, para ver se tem caminhos ou alternativas viáveis. A gente está falando de uma concessão que já tem em torno de 6 anos, numa concessão de 20 anos. Então, nós temos mais 15 anos aí pela frente de concessão. Se a gente vê que tem uma dificuldade muito grande, me parece que procrastinar essa dificuldade talvez não traga resultados melhores. E eu não digo que aqui é uma questão só de financiamento, Juliana. Também se pode discutir financiamento do transporte coletivo. Também se pode discutir sobre subsídio, direto, indireto. Pode se discutir. Mas não me parece que seja esse o caminho. Não me parece que o nosso modal de transporte coletivo, o problema seja hoje só falta de dinheiro. Me parece que se tu colocar mais dinheiro ali, tu vai apenas colocar mais dinheiro em algo que não está funcionando a contento ou como deveria funcionar. Então, tem que analisar o financiamento? Tem que analisar eventuais subsídios? Tem que analisar a questão das gratuidades? Tem, isso está em discussão na Câmara de Vereadores, tem que analisar a concessão como um todo, mas tem que analisar todos os modais em conjunto. Tem muita sobreposição de linha.
tem muita irracionalidade de linha, tem ausência de integração com o transporte metropolitano. Não é aceitável que cheguem ônibus da região metropolitana e que utilizem, atravessem Porto Alegre, sem poder pegar passageiro em Porto Alegre, com sobreposição com ônibus da rede municipal de Porto Alegre. Então, essa falta de integração com a região metropolitana, essa falta de racionalidade nas linhas, essa discussão que precisa se ter em relação à própria passagem. Vamos pensar num exemplo, Jeremy. Quem faz um deslocamento do centro de Porto Alegre para um bairro mais central, se faz de aplicativo, talvez pague o mesmo valor de uma passagem de ônibus. Se eu vou fazer um transporte do centro para o Belém, para o Lami, para a Extrema, para a Restinga, eu vou provavelmente, de aplicativo, pagar quase R$100. Ou seja, eu vou pagar 20 vezes mais do que a tarifa do ônibus. Então, aquele deslocamento de ônibus numa região central, que a passagem, digamos que é superavitária, porque tu desloca menos por um preço compatível ou até maior do que seria o deslocamento, ela não é feita, porque o cidadão pega o aplicativo, vai sozinho e paga o mesmo preço. Já aquele deslocamento que ele é deficitário, pensando em termos do transporte coletivo, porque é uma longa distância pelo mesmo preço desse pequeno deslocamento, ele acaba sendo super demandado, porque não tem outro modal, outra forma de transporte que permita isso com um preço razoável. Ou seja, o sistema enfrenta muitos problemas, Jeremy. E isso de novo, a construção disso não vai ser largando um projeto na Câmara, largando algo de vontade própria e individual de um prefeito, vai ser com diálogo para construir as melhores soluções para a mobilidade urbana. Em relação ao mercado, desculpa, falei demais, em relação ao mercado, eu acredito que o mercado possa muito mais. Eu não sou contra a concessão do mercado, muito pelo contrário, eu gostaria de ver o mercado funcionando aos domingos e já tem previsão legal para isso. Pode fazer em termos de rodízio. Eu sei que nem todas as bancas se justificam pelas suas dificuldades, mas em termos de rodízio, poderia abrir os domingos e isso movimentar o centro de Porto Alegre, o que dá segurança, qualidade para todo o centro. Eu acredito num mercado com mais segurança, com mais limpeza, com mais qualidade, sem perder a sua essência. O que eu não acredito é numa concessão do mercado, num último ano de governo, em meio a uma pandemia, com as dificuldades que todos os mercadeiros têm, porque não venderam durante muito tempo, estiveram fechados, ou com dificuldade de comércio, dificuldades financeiras, e, portanto, não puderam participar de uma concessão ou de uma licitação. Então, eu não acredito na concessão tal qual ela está sendo feita no último ano, em meio a uma pandemia, sem um diálogo mais efetivo em relação aos mercadeiros. Mas eu acredito que, a partir de 1º de janeiro, o próximo prefeito tem que sentar com os mercadeiros, tem que sentar com a sociedade e tem que construir um modelo que torne o mercado público mais seguro, de melhor qualidade, com mais limpeza e para todos os porto-alegrenses. Para terminar, temos 2 minutos, aquela síntese. O senhor diria, como quem viu de dentro, que Nelson Marquesan errou tudo? Não. Eu não acredito em pessoas que acertem tudo e nem pessoas que errem tudo, porque nós somos humanos e como humanos nós temos erros e acertos. Eu acho que em relação ao jeito de fazer, sim, ele erra muito. Acho que tem boas ideias, mas não consegue tirar essas ideias do papel ou demora muito tempo, um tempo que a cidade de Porto Alegre não pode esperar para tirá-las do papel pela forma como faz. E tem também ali um jeito particular de ser, mais autocrático, centralizador, que não consegue dialogar e ouvir os outros, e isso dificulta muito. E não é um perfil correto para um prefeito de uma capital como Porto Alegre, com 1,5 milhão de habitantes, porque isso não prejudica apenas a ele, prejudica a cidade como um todo. Então, acho que todos nós somos feitos de erros e acertos, mas a forma como ele administra é prejudicial a Porto Alegre. Gustavo Paim, muito obrigado por ser o primeiro entrevistado dessa série com os candidatos à prefeitura, neste primeiro dia de campanha. Boa sorte, bom trabalho, porque, evidentemente, uma campanha dá muito trabalho. Muito obrigado, Juliano. Um prazer falar contigo, com todos os teus seguidores, quem te acompanha. Acho que Porto Alegre enfrenta muitas crises, crise sanitária, crise social, crise econômica,
aluga-se e vende-se em todos os lugares, a crise social, pessoas em situação de rua, crianças nas sinaleiras e uma crise política. E isso dá para ver pelo próprio embate executivo e legislativo. Deu de crise, Juremir, a nossa campanha é para isso, é para apresentar propostas concretas para a superação da crise e para que Porto Alegre seja uma cidade muito melhor para 1,5 milhão de porto-alegrenses. Uma cidade para o cidadão. Muito obrigado pela oportunidade e um prazer ter sido o primeiro a participar do teu programa. Um grande abraço. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.